Bora para outra partida que acontece hoje. Hoje também tem estreia dos Estados Unidos, que é outro país anfitrião. E o Luca Marreiros chega para contar pra gente os detalhes desta partida que acontece hoje, 10 horas da noite. Fala, Luca. Exatamente isso, TT. Muito bom dia para você, para todo mundo sintonizado no Bate Pronto Paraná desta sexta-feira. E hoje começa o segundo dia de jogos na Copa, com uma seleção anfitriã entrando em campo. Dudu Oliveira falou um pouquinho com relação ao Canadá, que vai estrear na competição diante da Bósnia, mas os Estados Unidos também farão a sua estreia hoje, e com direito a uma nova cerimônia de abertura no SoFi Stadium, na cidade de Los Angeles. A seleção dos Estados Unidos, anfitriã, busca realizar uma Copa do Mundo histórica, que pela primeira vez os Estados Unidos cediam essa competição, mesmo diante de um cenário externo ao campo muito polêmico. O governo Trump tem trazido inúmeras discussões políticas sobre qual de fato tem sido o papel dos norte-americanos nesta Copa do Mundo. Ainda assim, os Estados Unidos tentam deixar as polêmicas do governo Trump para trás e focar apenas em vitórias, para tentar, mesmo que seja muito difícil, igualar ou até mesmo superar o recorde da histórica seleção norte-americana de 1930, que há 96 anos realizou a melhor Copa do Mundo de sua história, chegando até as semifinais daquela que foi a primeira de todas as Copas. O técnico dos Estados Unidos, inclusive, é um cara bastante experiente. Maurício Pochettino fez trabalhos muito interessantes no futebol europeu, especialmente no Tottenham, onde conseguiu inclusive chegar a uma final de Champions. O Pochettino apontou que chegar às quartas de final para essa seleção norte-americana já seria um grande sucesso. Por outro lado, alguns dos principais veículos do país apontam que uma eventual queda ainda na fase de grupos seria um fracasso histórico para essa seleção norte-americana, que teve um ciclo sem jogos nas eliminatórias, visto que, como é um país sede, obviamente, tal como México e Canadá, não precisou jogar as eliminatórias da CONCACAF, se preocupando apenas em realizar amistosos. Só que em 2026, o desempenho dos norte-americanos em amistosos ele não é bom. São 3 derrotas e apenas uma vitória conquistada em 4 jogos disputados até aqui. Neste ano de 2026, derrotas para seleções que estarão na Copa, inclusive. Bélgica, Portugal, uma candidata ao título, e a Alemanha. Por outro lado, uma vitória contra a Senegal, que também é uma seleção muito fortificada e estará na Copa do Mundo deste ano de 2026, dá um ânimo para que os Estados Unidos consigam fazer uma Copa, no mínimo, digna para o seu povo que vai acompanhar os jogos em território local. Esse time treinado pelo Pochettino tem alguns jogadores que são destaques em seus clubes. O lateral direito Serginho Dest, por exemplo, já teve passagem pelo Barcelona e hoje joga no PSV da Holanda. Weston McKennie, meia da Juventus, é o grande craque do time. São 9 gols em 46 jogos na última temporada. Já o atacante Christian Pulisic, que até gerou um certo meme de que era o Pelé do futebol dos Estados Unidos, Pulisic, que joga no Milan, também chega para a Copa do Mundo embalado pelos 10 gols em 34 jogos que marcou na última temporada, defendendo o time do Milan. Um provável time dos Estados Unidos para o jogo de logo mais tem Matt Freese no gol, Freeman, McKenzie e Tim Ryan na zaga, Serginho Dest, McKennie, Adams, Tillman e Miles no meio campo, com Pulisic e Balogun no ataque. Esse é o time do Maurício Pochettino, que vai enfrentar um Paraguai que chega para essa Copa do Mundo, enfim, colocando um incômodo jejum de 16 anos dentro do armário. O Paraguai jogou uma Copa pela última vez no ano de 2010, a histórica Copa da África do Sul. E naquele ano, a seleção paraguaia conseguiu fazer uma grande competição, chegando inclusive até as quartas de final, onde foi eliminada num jogo emocionante para a Espanha, que seria a grande campeã do torneio naquele ano. De lá para cá, 3 ausências em Copas do Mundo, com participações ruins nas eliminatórias que sempre frustraram o apaixonado povo paraguaio, que volta a ver o país numa Copa do Mundo liderado por um treinador bastante experiente, Gustavo Alfaro, que faz uma mescla entre jovens jogadores e atletas mais experientes para tentar fazer com que o país seja uma surpresa na competição. Para a gente ter ideia, o Gustavo Alfaro, para montar esse time do Paraguai, olhou muito para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Atletas como Damian Bobadilla, do São Paulo, e Gustavo Gomes, do Palmeiras, por exemplo, estarão na Copa e serão fundamentais para ajudar esse time do Paraguai em eventuais classificações ao mata-mata.
Uma outra novidade é a presença do brasileiro Maurício, que aqui no Brasil joga no Palmeiras, mas também tem passagens por Cruzeiro e Internacional. O Maurício é brasileiro, mas conseguiu a naturalização paraguaia porque tem descendentes paraguaios, foi convocado para a Copa e será a opção ao treinador Alfaro para esta competição. Neste ano, a seleção paraguaia venceu amistosos contra seleções que não estão na Copa, Grécia e Nicarágua, mas perdeu um jogo para o Marrocos, justamente o adversário do Brasil, amanhã às 7 horas da noite no horário de Brasília. A provável escalação do Paraguai para o jogo de hoje tem Orlando Gil no gol, Cáceres, Gustavo Gomes, Omar Alderete e Júnior Alonso, Andrés Cubas, Bobadilla, Diego Gomes e Almiron, Enciso ou Maurício e Tony Sanabria. Esse é o provável Paraguai que volta à Copa 16 anos depois. A arbitragem da partida será do experientíssimo holandês Danny McKelly. Os auxiliares, também holandeses, Hessel Stegna e Jan de Vries. O quarto árbitro será o Yusuke Araki, do Japão, e o VAR será o espanhol Carlos del Cerro Grande. Tudo para Estados Unidos e Paraguai, a bola rolando. 10 horas da noite, no horário de Brasília, cobertura total da rede Jovem Pan News de rádio, TT. Valeu, Luca Marreiros, trazendo as informações da outra partida de hoje. E diferente do que vocês falaram de Canadá e Bósnia, que não esperam nada que esperar de Estados Unidos e Paraguai. É triste que no Paraguai não tem o Roque Santa Cruz e nem o Cardoso. O Cardoso. Bom, esse jogo aí eu tô animado pra esse jogo da noite. Eu também acho que vai dar bom. Os Estados Unidos me parece favorito, né, nesse confronto. Mas também vejo um jogo aí com os dois times marcando. E o famoso, né, que os Estados Unidos não é um time bobo, realmente é um time que tem boas peças individuais também, né? Teve uma melhora significativa na modalidade, né? Que é um esporte que não tem tanta atenção lá nos Estados Unidos, mas começou a crescer nos últimos anos. Tudo bem que fala, né? A gente falou agora um pouco do Paul, do Messi, até quem sabe um Neymar indo terminar a carreira por lá também, né? Que é um futebol que tem uma diferença de intensidade, de qualidade em relação aos outros. Mas teve uma melhora, né? Até pelo dinheiro também, ele chama a atenção de alguns jogadores irem para lá. O coach trouxe o Marcelo Moreno de lá, né? E é um jogador de qualidade. Então é uma liga que tem a melhora. Eu acho que não chegou que muita gente projetava que os Estados Unidos, né? Daqui 10 anos, os Estados Unidos vai tirar jogador de tudo que é lugar para ir para lá, que não se concretizou, né? No nível competitivo. Levou Messi, levou De Paul, levou muita gente para lá, mas não no sentido assim, vem aqui para jogar umas melhores ligas do mundo. É pagar dinheiro mesmo. Diferente uma liga da Arábia, né? Uma liga que também tem um calendário curto, o que também atrai esses jogadores, né? Porque não vai ficar jogando o ano inteiro lá igual maluco. Mas é uma seleção que eu até vejo ali chegando umas oitavas dessa Copa do Mundo. E o Paraguai acho que vai classificar nesse grupo também. Eu também tô achando que os dois classificam nesse grupo. Eu gosto muito da seleção dos Estados Unidos porque é uma seleção muito bem treinada pelo Pochettino, né? E assim, tem nomes bem interessantes nesse time. O próprio Pulisic, que o Luca falou que era o Pelé norte-americano, né? Mas é o LeBron of Soccer, né? Como chamam ele, né? Chamam ele de LeBron do futebol. Aí você tem o Malik Tillman, que é um baita de um meio-campista. O Weston McKennie, que é um jogador que tem jogado em ligas competitivas, né? Titular da Juventus na Itália. O Balogun, que acaba optando pela seleção norte-americana. Ele chegou a jogar base pela seleção inglesa, né? Fez uma temporada gigantesca no Mônaco esse ano. Fez muitos gols, né? Enquanto o Paraguai perde, por exemplo, o Júlio Enciso, que é o seu principal jogador. Né? Tem o Almiron também, claro, mas o Enciso era o principal jogador do Paraguai e ele se machucou. Então ele foi cortado. Eu acho isso bem difícil pro Paraguai. Acho que os dois classificam, mas hoje eu vejo um favoritismo maior para os Estados Unidos, Jana. Eu também vejo, né? Acho que a seleção dos Estados Unidos é uma geração mais talentosa, né? Com nomes importantes ali. Além, é claro, do fator casa, né? Como a gente falou do Canadá ali, eu acho que pesa mais a favor dos Estados Unidos, é claro, por ser uma equipe que ela já entra com mais favoritismo na partida. O histórico recente entre Estados Unidos e Paraguai é favorável também aos Estados Unidos, né? Embora, claro, o Paraguai tá voltando ali depois de quanto tempo? 16 anos, né? É bastante tempo, né? Tá voltando para a Copa. Então, é claro que
a gente não tem muito parâmetro, né, para saber do que esperar do Paraguai, mas acredito que tem bons jogadores também, né? Jogadores brasileiros, inclusive, né? Jogadores que atuam no futebol do Brasil, né? Como o Bobadilha, o Maurício, o Gustavo Gomes ali, que é capitão. Sosa. São jogadores que eu acho que são fundamentais também para que o Paraguai consiga boas atuações. Acho que, inclusive, o Gustavo Gomes é capitão também lá no Paraguai, né? O Christian lembrou do Balbuena também, né? Balbuena. O Pita. Pita também. Pita também, mas o Pita é reserva na seleção. Bom na bola parada, né? O Gustavo Gomes, acho que é uma seleção que defensivamente é bem organizada, mas acho que vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro pro Paraguai. Acredito que os Estados Unidos têm mais chance de vencer, mas como, né, já foi falado, acho que o Paraguai pode se classificar até pelo seu grupo ali, ser mais acessível. Eu gosto do filho do EA também. Apesar que ele já teve um melhor momento. Né? Ele também é outro jogador que ainda não chegou na expectativa que se tinha para ele, né? Ele não evoluiu tanto assim, mas é um atacante que tem suas valências. Né? E o Paraguai, apesar de ele não participar tão ativamente da Copa do Mundo, né? São 16 anos fora. Normalmente, quando ele participa, ele chama atenção, né? Em resultados, em atuações. Lá em 2002, na Copa da França, em 98 na Copa da França, né? Com o Gamarra, que não fez nenhuma falta na Copa, e teve também um enfrentamento muito bom contra a própria França, né? Ele é um gol no finalzinho, o gol de ouro em 2010 também com a Espanha, teve a classificação na mão, perdeu o pênalti. Foi o Cardoso que perdeu o pênalti, né? Foi. Mas acho que chegar nas quartas já é sucesso, né? Não, acho que chegar nas oitavas já tá show pro Nossa, Paraguai. já tá, assim. E eu imagino que vai chegar nos 16 avos. E aí vai depender do enfrentamento, né? Mas eu vejo possibilidade também de chegar nos Estados Unidos e o Paraguai numas oitavas. Mas acho que é o teto daí. Esse jogo é mais cedo hoje, né? É 10 horas. 10 horas. Uma horinha mais cedo. Ontem as crianças queriam assistir o das 11 e eu acabei falando que tava como vetado. assim, Jana? Isso é culpa do Tem aula hoje, Fui dormir 1h da manhã, tem que Copa do acordar às Mundo é 6h30. uma vez a cada Mas é 4 Copa do anos. Mundo. Você não ia acordar eles? A saúde. da Miguel, criança. estou com você, Miguel. Não. Falei, Copa vamos ver do o ele Mundo. falou Tô que com vê você, Jana. Uma Vem aí. vez a cada 4 A anos. hora que chegar as férias, pode assistir tudo que quiser. Não, Mas é que o mas jogo daí não é ao também vivo. não era tão atraente. Se fosse do Brasil, eu abria Mas uma é sessão. Copa Mas do foi Mundo, Copa qualquer do jogo é Mundo, atraente. Congo e Congo e Cabo Uzbequistão. Verde. Cara, vai ser Jogaço. sensacional. Nossa senhora. Depois ver ali a notícia com o MM já não tem graça. Congo não, né? Queria Tem que ver. falar República Democrática do Congo, que Congo é outro país.